Estamos no ar com o primeiro episódio, lançamento do podcast para você, As Vozes do Trabalho. Por quê? Porque aqui vai ser um espaço onde os dois lados, empresas e trabalhadores, se encontram em favor e benefício da justiça. Então, esse podcast é uma promoção aí do nosso advogado Alessandro Gonçalves, que vai trazer muita informação e conteúdo rico para você se ambientalizar e se encontrar de fato naquilo que é justo ou não para você. Também nos seus deveres e obrigações, óbvio. Vamos trazer cases, vamos trazer casos, histórias e contar um pouquinho como é que funciona toda essa seara, essa dinâmica do judiciário para o seu desenvolvimento. Então venha conosco, participe, compartilhe, curte, corte, comente, enfim, fique à vontade para prosperar aqui junto conosco. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Estamos no streaming, Alessandro. Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado, Aline, pela oportunidade de poder construir junto comigo esse projeto, né, de muita informação. Embora as pessoas, às vezes, dediquem uma vida inteira de trabalho, né, prestando serviço para uma empresa ou empreendendo, pouco se atualizam, pouco acompanham o desenvolvimento da legislação. Porque, em regra geral, a legislação ela nasce a partir de um clamor da sociedade. Ou seja, à medida que as transformações sociais vão ocorrendo, o judiciário, que é um pouco mais lento, precisa que o legislativo se movimente e crie novas leis, crie novas resoluções, novas normas, para que, aos poucos, a sociedade, a lei, aliás, vá acompanhando o desenvolvimento social, né? Então, é muito comum, a pessoa trabalha 30 anos e muitas vezes não sabe o seu direito, né? Então, essa é uma oportunidade, um espaço que nós vamos ter, por isso o nome Vozes do Trabalho, porque não favorece nem o trabalhador, nem o empresário, né? Mas o direito é um só, que está vigilante aos dois lados, e cada um tem seus direitos e seus deveres, né, frente ao que dispõe a lei. Então, essa é a nossa oportunidade de poder trazer essa informação e ajudar as pessoas a, como tu bem colocaste, né, prosperar aí no caminho profissional que escolheu. Muito bem, é um projeto realmente muito importante, né, para dar voz a esse segmento que hoje, às vezes, tem tanto impasse, e a gente se perguntando para que tudo, né? Para que tanto desconforto, desvios, enfim, por que cada um não faz, né? Me parece óbvio, cada um fazer o certo e tá tudo bem, mas na prática não é assim que funciona, até porque a própria legislação, às vezes, se atualiza, enfim. Mas antes de a gente entrar nesses temas que são mais polêmicos dentro da questão da justiça do trabalho, vamos falar um pouquinho da tua história, só para o pessoal entender como é que esse projeto surgiu, né? Porque é nosso primeiro episódio, então a gente tem que apresentar. E eu já trago a observação da curiosidade que você é um empresário, além de ser advogado especialista nessa área. Então, quer dizer, realmente tem uma visão, vamos dizer, multidisciplinar da questão que a gente vai debater aqui hoje, nessa edição e nas próximas. Obrigado, Aline. Isso aí. Bom, então, assim, como que eu comecei, né? E como o direito entrou na minha vida, né? Eu comecei em 2003, já pulando aí toda uma parte de formação, iniciando um projeto de uma empresa, onde nós iniciamos com um trabalho de ginástica laboral, ginástica nas empresas, né? Então, a minha primeira formação é educação física, e eu comecei, então, a desenvolver esse trabalho nas empresas. Ali eu já tive um primeiro contato com as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, que nós buscávamos muito as questões relacionadas à ergonomia do trabalho e desenvolvíamos, então, a ginástica laboral como uma ferramenta da ergonomia, ou seja, nós buscávamos aumentar a capacidade produtiva das pessoas, dos trabalhadores, a partir de um bem-estar físico. E a empresa foi se desenvolvendo, crescendo, ganhando espaço no mercado. Isso já em 2008, 2009, a nossa empresa já contava com em torno de 200 colaboradores, 200 empregados dentro de empresas, né, trabalhando com ginástica laboral, e aí eu já percebia a necessidade de me atualizar com relação às questões legais, né, porque já começava a aparecer os primeiros processos trabalhistas, aquelas questões e não só processos, né, muitas coisas não ocorrem só, muitos desconfortos nessa relação não vêm a partir só de processo, mas muitos questionamentos por parte do empregado, trazendo direitos que eventualmente ele tem, e muitas vezes também não tem, mas desconhece e sabe apenas a metade da história e acaba cobrando o empresário, e eu já comecei a me preocupar com aquelas questões. Então, desde muito cedo eu comecei a estudar questões relacionadas ao direito do trabalho, e em seguida
nós tivemos a oportunidade de iniciar projetos para o governo, né? Vender para o governo. E aí foi onde eu fui forçado a aprender, porque quando se vende, né, dentro de um processo licitatório e se presta serviço para o governo, a fiscalização é muito maior. Então eu fui obrigado a estruturar desde muito cedo a minha empresa dentro das questões trabalhistas para poder observar isso. Mais adiante, eu entendi que o direito era um caminho natural, buscar essa formação para poder, inclusive, aumentar a performance do meu negócio. E naquele tempo, quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu realmente não sabia nada. Isso acontece muito entre os empresários, né? A gente, por vivenciar muitas coisas, por estar muito em contato com contadores e com próprios advogados, né? É natural que o empresário vá assumindo aquela ideia de que, não, eu sei, eu conheço direito e tal. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a ver que realmente eu não sabia. Porque entender direito do trabalho é muito mais profundo do que saber como que se calcula uma hora extra, por exemplo, ou a questão de pagamentos de verbas rescisórias, isso é o básico, mas a CLT tem centenas de leis, né? E depois com a reforma, muitas se modificaram, e depois disso ainda temos normas regulamentadoras, temos instruções normativas, temos convenções coletivas, né? Então é uma série de normas que precisam ser observadas pelo empresário e que eu percebi que eu realmente não tinha essa dimensão do que é o direito do trabalho, e que aí, falando do lado do empresário, eu percebia que o tempo inteiro nós estávamos caminhando com possibilidades de cair em armadilhas, né? De cometer erros, e erros, dependendo do tamanho do erro, são erros que custam caro para o empresário, né? Então, conhecer é fundamental. Então, conhecer a estrutura legal do país é a primeira questão, entender que sobre todas as leis está a Constituição Federal, né? E depois disso, as demais normas devem ser construídas respeitando os limites que a Constituição impõe. Então, isso tudo foi importante para mim, porque, eventualmente, a Constituição vai trazer uma regra geral, um conceito, um princípio, e a lei tem que ser construída em cima daquele princípio. Por isso que no Legislativo nós vamos ter lá, inicia o projeto de lei, ele passa por comissões de Constituição e Justiça, que são pessoas que vão discutir e analisar a constitucionalidade da lei, para ver em que ela se enquadra, né? De que forma ela está enquadrada e se realmente ela está dentro da Constituição. E muitas vezes as leis passam por essas constituições, são aprovados pelos poderes, né, legislativo, e depois são declaradas inconstitucionais pelo judiciário. Então, mesmo uma lei que passou, não necessariamente ela vai 100% estar considerada constitucional, né? À medida que também as transformações da sociedade vão acontecendo, novos entendimentos do judiciário vão também ocorrendo, né? Porque não é estático, então existem discussões nos tribunais o tempo inteiro, advogados apresentando novas teses, novos vieses de olhares para a mesma lei que já está ali. Mas essa lei valeu por tanto tempo, por que agora ela é inconstitucional, né? Porque a sociedade se movimenta. Então, para isso que está o judiciário, para isso que existe o STF, para estar atento às questões sociais e poder interpretar a lei do ponto de vista da sociedade. Isso nada eu tinha a noção de que isso acontecia, né? E eu vivia muito naqueles questionamentos de empregado, mas eu tenho direito a isso ou tenho direito àquilo? Existem coisas que não tem certo, né? Na verdade, não é que não tem certo, existe um certo do ponto de vista do tempo em que nós vivemos, né? Mas não existe na lei disposto aquilo, isso é isso ou aquilo é aquilo, não é uma ciência exata. Então, muitas vezes, vai ser submetido à apreciação de um juiz e ele vai interpretar de uma forma, né? E aí, às vezes, o mesmo caso é interpretado de outra forma por outro juiz, né? E isso o cliente, quando nos procura, é muito comum no escritório chegar o cliente e dizer: o meu colega botou na justiça e ganhou 30 mil, eu também quero 30 mil. Né? E são casos diferentes, muitas vezes, né? O tempo de trabalho que o colega teve é outro, a situação não foi exata e, sobretudo, a interpretação não foi dada pela mesma pessoa. Né? Quando nós entendemos a dinâmica do processo, ela é muito interessante, porque o cliente chega no escritório e ele traz o caso dele como a verdade dele, né? Foi isso que aconteceu, né? E ele traz
as questões, muitas vezes Ele aconteceu já, mesmo. ele já cria a defesa pronta. Ele já traz, muitas vezes ele conta só também a versão que é conveniente, né? Sim. Mas independente disso, ele acredita que ele tem direito na maioria das vezes. E aí cabe ao advogado, dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Interpretar sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista jurisprudencial e doutrinário, aquelas questões que o cliente está trazendo e verificar a viabilidade do processo, se eventualmente ele tem chances de ganhar tudo o que ele está pedindo ou se existe um outro caminho jurídico para ser resolvido também, né? Então, muitas vezes o cliente traz isso e o processo trabalhista ele é carregado de muita emoção e sentimento negativo, assim, né? Tem pessoas que te procuram e realmente eles querem vingança, eles não querem a justiça, né? Esse é um ponto muito delicado. Eu até arrisco dizer que o propósito aqui, um dos propósitos do nosso podcast, dessa marca que está sendo lançada neste momento, é justamente trazer esse equilíbrio entre os ânimos, porque sempre tem que ser sobre justiça e nunca sobre ego. Exatamente. Em tese. Exatamente, né? A ideia é que o direito é um só, né? E o direito ele deve ser observado por ambas as partes. E existem aí uma cultura que se criou que a lei só protege o trabalhador e eu, por muito tempo, tive essa visão como empresário e depois, quando eu comecei a me aprofundar no direito do trabalho, eu percebi que não. Eu percebi que existe uma relação e que a lei, sim, enxerga o trabalhador como o elo mais fraco dessa relação. E eu não entendia isso também. E depois eu comecei a perceber, principalmente atendendo clientes, trabalhadores, que muitas vezes o empregado trabalhou lá 2 anos numa empresa, ele recebeu sempre atrasado, ele não tem um contrato que ele assinou, ele, né, não tem registro de ponto e trabalhava várias horas a mais do que legalmente delimitadas. E ele chega no escritório e ele não tem um documento, ele não tem um depósito bancário que foi feito na conta dele, ele não tem um contrato, ele não tem... Às vezes ele não sabe onde é a empresa, porque aconteceu esses dias um cliente trabalhava em entregas, né, junto com um senhor que tinha um caminhão, fazia as entregas, mas ele era empregado, de fato. Ele cumpria o horário, ele era subordinado, ele tinha todos os requisitos de emprego, mas ele não sabia nem onde era, né? E nós encontramos, então, ele tinha uma foto, casualmente, que ele tinha mandado para a esposa dele, na frente do caminhão, e tinha a placa do caminhão. Aí nós utilizamos ali a nossa rede de contato, encontramos o endereço da pessoa pela placa do caminhão para poder iniciar o processo. Ou seja, ele era o elo mais fraco, né? Não tem como dizer que uma pessoa... E a lei entende que é obrigação da empresa, independente do porte dela, a guarda e o cuidado com os documentos, né? Então, assim, no processo do trabalho, existem situações em que o ônus probatório, ele pende para o trabalhador ou para a empresa, né? Explica para nós o que é esse termo, né? De vez em quando eu vou te trazer aqui, que a gente não sabe qual é a audiência que está nos assistindo, ônus probatório. O ônus probatório é a responsabilidade de provar. Então, eventualmente, no processo, a responsabilidade de provar é do empregado e a responsabilidade ou da empresa. Quando são questões de pagamento, por exemplo, né, verbas rescisórias, o trabalhador ele entra na justiça, inicia um processo e alega que a empresa não pagou a rescisão dele, né? Não é nem corretamente, não pagou, ele vai dizer que não recebeu, por exemplo. Uhum. É ônus da empresa mostrar que pagou. Então, a empresa que tem que ter, né, do ponto de vista legal, os comprovantes, os cálculos, né, o termo de rescisão de contrato de trabalho. Então, aí a empresa é chamada ao processo para se defender. O nosso sistema de justiça, ele é muito... E aí voltando às questões que eu falei no início aqui, né, à luz da Constituição, ele é fundado na possibilidade de contraditório e ampla defesa. Então, assim, ninguém é aquela história que se fala, né, popularmente, ninguém é culpado até que se prove o contrário. É assim no processo do trabalho também. O trabalhador, quando chega para os meus clientes também, empresas, né, uma reclamação trabalhista, ela vem carregada de coisa. E aí o empresário, meu cliente, me diz: mas é tudo mentira, não é, olha só, não é verdade, eu não trabalhava isso, não fazia aquilo, não, isso aqui é até verdade, mas isso não é, enfim, né, a gente começa uma discussão para analisar as alegações do reclamante, que no caso é o empregado.
E ali a gente faz essa análise e eu sempre acalmo o meu cliente de calma, ele só está dizendo aqui. Até agora não tem nada, isso quem vai decidir é o juiz, né? Agora tu vai ter a oportunidade de falar e contestar essas alegações. Inclusive o nome da peça que se faz a defesa no processo trabalhista se chama contestação. Que é exatamente isso, eu vou contestar o que ele está dizendo. Então, o trabalhador, ele diz, mas aí muitas coisas nessa disputa vai ter o ônus probatório, ou seja, a responsabilidade de provar de um lado ou de outro. Por exemplo, dano moral, em regra, é o ônus probatório do empregado. Eu sofri um dano moral, ele vai ter que conseguir provar que ele sofreu, não basta só dizer. Aí ele vai buscar testemunhas, mensagens de WhatsApp, e-mails, câmeras, aí vem o conceito de ampla defesa, né? Ele tem ampla possibilidade de alegar e usar as provas que em direito são admitidas para poder alegar ele. E aí, da mesma forma, o empresário tem o direito de ampla defesa de buscar todas as provas que são admitidas em direito para contestar o que ele está dizendo. Então, esse jogo, né? Então, é preciso iniciar. E aí, voltando ali à questão de ser o primeiro juiz da causa, quando a gente faz a anamnese para fazer o diagnóstico da viabilidade do processo lá no escritório, nós temos que entender toda a versão da parte, seja ela empregado ou empresário, né? Reclamante ou reclamada, e verificar de quem é o ônus probatório daquelas alegações e verificar se ele tem. Acontecia isso, tu tem alguma mensagem? Não tem. Não, trabalhava sozinho no meio do campo, cuidando uma entrada, uma portaria, não passava ninguém, não tem vizinho, não tem... É possível que o juiz se convença a partir do depoimento numa audiência, né? A partir do depoimento do reclamante, do empregado, que aí ele vai contar a história, foi assim, e uma contradição em que cai a reclamada. Quando o advogado faz as perguntas certas, quando ele não se preparou, quando ele não tem condições, é possível sim, mas é bem mais difícil quando tu não tem prova nenhuma, tu precisa ser muito estratégico numa audiência para poder pegar de um preposto uma declaração que incrimine a empresa, né, nesse sentido. Ou seja, o advogado, sendo ele o primeiro juiz, ele tem essa competência de realmente entender a realidade, a real valia daquele processo. Sim. Aí já vou entrar na primeira pergunta, que é meio que polêmica, assim, né? Tá, mas se é sempre, até onde eu sei, até um pouco que a gente conversou, geralmente quem tem o ônus dos custos são as empresas. E aí não começa a vir uma indústria de processos trabalhistas no sentido, mas vamos entrar para ver o que dá. Vamos pensar num advogado que não tem todo esse cuidado de fazer uma avaliação correta, né? Isso aqui sim vai, isso aqui cabe, não cabe. Porque às vezes o empregado ele tá até desatualizado, até ele acha realmente que tem, mas no fundo não tem, né? Mas daqui a pouco o advogado fala para ele, vamos tentar, afinal de contas, né? Será que a gente perde se a gente não ganhar? Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho mais como é que é essa questão, porque hoje é uma realidade que nós vivemos uma indústria processuais de trabalho, né? Tanto que qualquer notícia aí, noticiário, comenta pilhas e pilhas de processos. E muita gente já, inclusive, fala mal do judiciário por essa questão, né? Mas lá tudo pode, lá é só entrar. Como é que é esse teu olhar em relação a isso? Isso realmente acontece, né? Do cliente não ter direito, realmente a empresa pagou tudo correto, tratou ele com dignidade, fez toda a contratualidade dele. Vamos pegar um exemplo aí, a empresa fez tudo corretamente e ele vem sem direitos. Isso acontece. Se o cliente não for honesto, é muito difícil do advogado identificar isso, porque ele vai dizer, não me pagou, não fez. Em tese, se acredita no cliente, né? Se entende que existe uma boa fé quando se busca um advogado para se ingressar com o processo. Então, existe realmente. Uma questão que aconteceu com a reforma trabalhista é que se atribuiu as custas processuais, a legislação na época, em 2017, atribuiu as custas processuais, o que não existia, ao empregado se ele perdesse. Então, mesmo que fosse beneficiado da justiça gratuita, não. De qualquer forma, né? E aí o empregado, ele ficou um tempo
com um certo receio de que perdendo o processo ele teria que pagar os ônus do processo, que são perícias, eventualmente quando se busca uma insalubridade ou um acidente de trabalho, o juiz nomeia um perito e esse perito tem custos, né? E quem paga é a parte que perde, em regra, e se a parte que perder é beneficiária da justiça gratuita, não paga, e aí quem vai pagar, quem vai assumir o ônus é o governo federal, né? É a própria justiça que vai pagar. O que aconteceu quando houve essa modificação lá no início? Nós percebemos que houve sim uma redução no início de ingressos de novos processos, né? Porque também os advogados estavam se atualizando, estavam, né, entendendo de que forma poderiam ingressar com os processos, os pedidos que ainda persistiam em relação à lei antiga. E aí nasceu essa cultura de que o empregado ele segurou um pouquinho porque ele disse, agora se perder tem que pagar. Isso foi rapidamente derrubado pelos tribunais superiores, que entenderam que isso feria o direito ao acesso à justiça. Então, se eu imponho uma barreira para o trabalhador entrar, né, buscar o seu direito, porque também, em regra, o judiciário é acessível a todas as pessoas. Por isso existe o Instituto da Gratuidade e Justiça, para permitir que todas as pessoas tenham acesso à justiça. Então, claro, quem tem, e aí tem um outro conceito que eu queria trazer também, mas todas as pessoas, todos os brasileiros têm acesso à justiça em regra. E aí nasceu essa ideia de que, então, se perder, paga. Só que o trabalhador, ele não tem condições de fazer esse juízo se ele vai perder ou não. Ele acha que, no entendimento dele, que ele trabalhou num local insalubre e que ele deveria ganhar ali o adicional de insalubridade, seja ele em grau mínimo, médio, né, ou grau máximo. Mas ele não sabe se um perito, para isso que existe o perito, para olhar, né, para analisar as questões e dar o laudo dele se existe ou não a tal insalubridade. E aí as pessoas ficaram com um certo receio, mas aí o Tribunal Superior derrubou esse entendimento, né, entendendo que feria a Constituição, porque estava então se colocando uma barreira na entrada do trabalhador, no acesso ao trabalhador à justiça. Então, na prática, hoje, se o trabalhador é beneficiário da justiça gratuita, ele pode entrar, pode alegar o que quiser e não vai... Não vai ter ônus sobre a causa. Não vai ter. Então, ele não vai levar, mas se for comprovado que ele não tem direito... Só quem perdeu, neste caso... A empresa se defendendo. Foi o advogado que trabalhou de graça, porque em regra também o advogado trabalhista ele trabalha por percentuais, né, especialmente em trabalhadores com pouca condição financeira, e a empresa que precisou contratar advogado. Então, na verdade, houve uma perda, houve um desperdício de tempo, o país perdeu também, porque despendeu, imagina. Trancou mais o processo. Quanto seria a hora de um juiz para poder analisar, para poder... Né, Nossa, isso é interessante citar isso aí, mostrar para o público, né, que existe toda uma indústria, um processo realmente no entorno dessas questões que a gente tem que ter responsabilidade. Os advogados também que operam com essas causas, né? Por isso que a OAB, ela existe várias limitações na forma de prospectar clientes por parte dos advogados, justamente para coibir isso que é denominado advocacia predatória, que é quando tu né, faz uma indústria de processos. Qualquer coisa, pode chegar que faz uma petição, Ctrl-C, Ctrl-V, passa adiante para ver o que dá. Vamos na sorte na loteria. Essa é uma das formas que a OAB busca resguardar a própria classe, o próprio judiciário, para que não exista esse tipo de prática, né? A gente sabe que existe, sim. Muitas vezes, em função da lei entender que o trabalhador é a parte mais fraca, né? Mais frágil, e a empresa às vezes não conseguir se desincumbir do ônus, que significa não comprovar que o ônus era do outro, ou não provar o contrário, porque acontece, o trabalhador entra de um lado e diz, me deve tudo, e a empresa por alguma razão não guardou os comprovantes, não tem... Ela até, vamos supor que ela até fez tudo certinho, isso, mas ela não consegue provar que ela fez tudo certinho, porque, vamos combinar, é muita regrinha, são muitas questões na área do trabalho. É a carteira que tem prazo para devolver, tudo é prazo. E daqui a pouco, por algum motivo, a empresa se perdeu. Mas ela fez tudo certinho, ela vai pagar a conta. Vai pagar. Por quê? Porque ser empresário
e aí eu posso falar com propriedade, são aí mais 22 anos como empresário também, é uma concessão que nós temos do país, né? Então, o Brasil, claro que constitucionalmente nós vivemos um país de livre iniciativa, né, onde a economia é livre, onde nós podemos criar nossos próprios negócios, mas é uma concessão, que significa o quê? Eu posso abrir uma empresa, qualquer um pode abrir uma empresa, mas eu sou obrigado a respeitar toda a normativa que gira em torno da empresa. Então, E fazendo um parênteses, só aproveitando o gancho, do ponto de vista ético e legal, não só legal. sim, exatamente. Então, eu não cabe, não é aceita como defesa, eu como empresário, dizer que fiz isso porque desconhecia a lei. Já não é para nenhum brasileiro, né? A Constituição fala expressamente nesse sentido. Agora, como empresário, eu não posso dizer, eu não sabia que tinha que pagar, eu não sabia, né? Eu não tenho este direito. Então, isso me expõe ao risco, porque como tu falou, né? E como eu também lá no início eu trouxe, são milhares de leis, normas, né? Entendimentos culturais, inclusive, que são aceitos judicialmente, que nós temos que observar. E aí, como é que eu observo isso e cuido das minhas vendas, e faço a gestão das pessoas, cuido do meu Eu ia fazer essa estoque? pergunta agora. Arrisco dizer que é buscando orientação especializada, porque eu acho que como todo negócio, às vezes a gente tem no Brasil aquele empreendimento natural por necessidade, né? Agora, por exemplo, crises, situações como pandemia, enchente aqui no Rio Grande do Sul, entre outras coisas, faz com que as pessoas vão pro frente, vamos dizer assim, empreendendo, mas sem muito estudo, sem muita noção, né, do que é um crescimento corporativo, sem ideia de processo, enfim. Aí tu até tem um contador que é obrigado a ter, tá ok, na parte contábil tu até pode ter uma assessoria, mas dificilmente uma empresa vai ter um direito preventivo, um especialista que revise seus contratos, que olhem as cláusulas, dificilmente. E aí, como é que fica? Isso eu posso dizer também, né, como 20 anos, 22 anos como empresário, eu já fui pequeno, comecei sozinho, e já fui relativamente grande, com mais de 300 funcionários, de forma que a gente já contratou, eu fiz um levantamento, mais de 2.000 empregados nesses últimos 20 anos. Nossa. Então, bastante gente já passou. Então, mas não é isso que é o foco aqui. O foco é entender que existe um momento do empresário, quando ele começa, principalmente quando ele começa sozinho, todo mundo acha bonito. Ah, Uhum. que legal, olha como é empreendedor. E ali, naquele primeiro momento, parece que tu tem mais passe livre, assim. Parece que relevam mais os teus erros, parece que tá tudo certo, sozinha mesmo e tal. E Quando tu releva mesmo, né? Fica. é bonitinho, assim, ser empresário, que legal e tal. Quando tu começa a tomar um corpo, e aí tu começa a ter mais pessoas, mais Parece que as empregados, luzes do mercado começam a te ofuscar, assim. aí o concorrente já te vê, a Receita Federal já te olha diferente, a Já tem muito fluxo nos prefeitura, bancos. os bancos também. Até porque lucro não significa tu ter alto giro de caixa, não quer dizer que tu tenha alto lucro, né? Então, Mas às pro banco não vezes. importa, se tá Exatamente entrando esse dinheiro, ele ponto. diz, uma parte dessas tem que ficar É aqui. exatamente isso. Eu vou olhar naturalmente. Então começa a sofrer uma pressão. Então vai chegar um momento, e aí que é o momento de poder avaliar a estrutura, principalmente a estrutura jurídica da empresa. Fazer um pente fino mesmo. E aí sim E organizar. buscar, né? Porque seria uma certa hipocrisia eu dizer assim, abre uma empresa e já contrata uma assessoria de advocacia. Gente, Né? a pessoa não tem nem faturamento para pagar às vezes o primeiro mês, né? A não ser que seja um mercado muito complexo, talvez importação, alguma questão imobiliária, que aí é permeada de leis que são mais... também não estou dizendo para não, né, não fazer. contratar advogado, né? O ideal é Claro que seria o contratar, ideal, mas a assim, gente sabe a realidade do brasileiro. como nós dois conhecemos, né, Aline, a questão empresarial, a gente sabe as dificuldades que tem, eu entendo que vai chegar um momento que é imprescindível. Que nós vamos precisar, talvez não mensal, mas vamos precisar, em algum momento, sentar com Estudar um a especialista situação. Que possa ter um olhar geral sobre a empresa e apontar os riscos eminentes ali que estão na tua empresa. E até organizar juridicamente a empresa, porque depois entra naquela questão que nem era meu objetivo hoje falar, mas que um dia a gente pode falar para o nosso ouvinte, espectador, enfim, a questão das sucessões, né? Então, às vezes a gente vai tocando o negócio e não pensa no futuro do negócio. Às vezes a gente toca o negócio e não sabe nem onde a gente quer levar, para onde a gente quer levar o negócio. E tudo isso faz parte de uma estratégia, não só de marketing, de vendas, enfim, mas, obviamente, uma estratégia também jurídica.
né? Para não acumular possibilidades de reclamatórias. Né? Então, claro, a gente sabe, né, Alessandra, agora eu quero que comente sobre isso, que todas as empresas, elas, de alguma forma, elas deixam o seu na reta, assim, não tem como tu tá no mercado, é mais ou menos aquela coisa assim, tu tá no mercado para se molhar, não tem como não, sabe, assim, o empresário, ele não, ao momento que ele se desafia, ele achar que, por mais que ele cumpra as regras, ele vai estar blindado de tudo e de todos. Então, isso é algo que a gente também pode se aprofundar para pensar assim, olha, isso também tem que fazer parte da tua contabilidade. Não vai te frustrar, não vai te esmorecer, vai buscar profissionais e vai aprender com aquele erro. É mais ou menos nessa linha ou... Sim, quando se gera um negócio, existem diversos riscos, né? E aí cabe ao empreendedor, a quem está na direção do negócio, é poder avaliar quais riscos ele quer tomar, quais que ele vai dizer, não, existe esse risco, mas eu não vou Agora eu me tô dedicar. consciente, mas agora eu não tenho recurso para resolver isso, mas tá ali. Não vou me dedicar a isso, né? Mas vai de uma construção de um caminho, aonde tu faz uma análise geral da tua empresa e avalia que riscos tu tá exposto, né? São como é que é estrategicamente? Fraquezas, oportunidades, as ameaças, tendências, fraquezas e forças. Isso. Aí, quais são as ameaças às quais a minha empresa está exposta? E aí, a partir daí, eu listando todas essas ameaças, eu vou chegar em algum momento nas questões legais, né? Talvez, dependendo do nicho da empresa antes, dependendo do nicho da empresa depois, né? Talvez essas de tecnologia, vamos falar de direito do trabalho, essas de tecnologia, eu vou chutar também, né? Que trabalham com menos pessoas, porque a tecnologia impulsiona o potencial da empresa, né? Não é que nem a minha empresa, que é uma empresa de prestação de serviço. Então, toda vez que eu fecho um contrato, no meu caso específico, eu tenho que contratar alguém. Tem que fechar um time. Eu não tenho como usar a não ser a minha estrutura de back-office, de escritório e tal, sim, que é a luz, mesma, internet, né? Aquelas coisas todas. Não, mas enfim, o RH e tal também é o mesmo, não Isso. necessariamente ele precisa aumentar. Mas lá no lugar onde eu vou prestar serviço tem que entrar gente nova. Então, assim, toda vez eu tenho. Então, o risco trabalhista do meu negócio ele é muito alto. Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que ter esse Ganhar um cuidado. pontinho a mais no sentido de, ei, está aqui um alerta. uma estrelinha a mais ali. Eu não posso, mas talvez quem trabalhe com 2 pessoas, né, numa área de tecnologia, que paga bem aquelas pessoas, talvez até contratou como PJ e se conhece, criou uma cultura, talvez existe sim esse risco, não dá para dizer que sim, mas não dá para dizer que não, né? Mas talvez ele não esteja tão atento a esse risco porque ele tem outros desafios na empresa dele. Então, cabe ao empresário fazer esse mapeamento do seu negócio e entender qual é o ponto de maturidade do seu negócio e o grau de exposição ao risco trabalhista, que é o tema do nosso podcast hoje, qual a exposição dele ao risco para entender qual é o momento de chamar alguém. Né? Mas eu acredito que desde o início, pelo menos uma vez ele tem que sentar com alguém especialista. Para poder... Porque entender a dinâmica do processo dele, do segmento dele. Porque muitos problemas podem ser evitados na base. Um bom contrato de trabalho, com cláusulas estratégicas, um bom regimento interno, que pouca gente utiliza no Brasil, né? A empresa tem a prerrogativa, né? Dentre os poderes do empregador, existe o poder diretivo, que a lei atribui ao empregador. Ele tem direito de tomar certas decisões. Isso a lei diz. Não tem aquilo de que, ele me trocou de setor, eu não queria ir para outro setor. Não. Isso é o poder diretivo do empregador e ele é investido pela lei desse poder. Então, ele pode fazer trocas e ele pode criar o próprio regulamento da empresa, desde que, claro, aí lembrando da estrutura legal, né? Ele não pode ferir a Constituição, ele não pode ferir as normas infraconstitucionais, não pode ferir a convenção coletiva, mas dentro desse espaço que sobra, ele pode determinar que horas abre o negócio dele, aonde o empregado vai sentar, né? Como ele quer que seja feito o atendimento, se ele quer uso de uniforme ou não, como é que ele pode aplicar as penalidades, que existem também estão à disposição do empregador, penalidades que podem levar até a penalidade máxima, que é a demissão por justa causa, né? Advertências, suspensões, advertências verbais. Então, ele pode criar todo esse leque jurídico interno da empresa dele para dirigir o negócio dele. E aí, se ele tivesse lá no início sentado com um profissional,
talvez pago 1 ou 2 horas de consultoria lá no início do negócio dele, quanta coisa poderia ser evitada que talvez ele deixou passar esse momento e aí fez um contrato genérico, pegou na internet e era um contrato de, sei Modelo. lá, de limpeza e o cara dele é operador de telemarketing e ele usa o mesmo contrato, sabe? E aí ele não faz essa análise toda e ele não tem regulamento interno, e aí ele aplica a penalidade de um jeito para tu fez determinada coisa, Aline, vou te suspender. O outro fez a mesma coisa, não, esse aqui só dá uma advertência. Não tem regras claras, né? E que aí depois existe uma forte possibilidade de ser todo esse mapeamento da empresa. que não foi feito, mas eu digo, todas as provas que ele acha que fez, que estavam a favor dele, podem ser tudo desconsiderado no judiciário. Ou seja, o juiz vai olhar e diz, não, mas espera aí, isso aqui é uma perseguição. Daqui a Porque pouco, ela vai levar, aí o trabalhador que entrou na justiça vai levar como testemunha aquele que também tomou a penalidade e que, você já fez isso, já fiz, e foi advertido. Vai levar pro lado pessoal ainda. Entendeu? Não, mas olha a lógica. Aí o juiz vai perguntar, o senhor já fez isso? Perguntou para a testemunha, o senhor já fez isso? Aí ele vai dizer, já fiz, e o senhor foi advertido? Não, nunca fui advertido. Então, ele vai entender, não, é uma perseguição nessa outra pessoa aqui, né? Dois pesos, duas medidas, faz isso. E a CLT também é clara, né? No artigo 9º, ele vai falar que é nulo de pleno direito todos os atos que forem praticados pelo empregador para desvirtuar o que dispõe a lei. Então, assim, não adianta eu fazer contigo um contrato dizendo uma série de coisas, tu assina, porque no momento tu quer o emprego, mas aquilo vai frontalmente contra o que dispõe a CLT, né, a legislação, e então isso é nulo, isso é como se não existisse, sabe? Isso existe muito no PJ. A pessoa contrata para economizar, ela chega para o trabalho, isso é muito comum. Ele vai para o trabalhador e diz, o salário, se eu assinar a tua carteira, eu te pago 2. Se eu não assinar a tua carteira, eu te pago 4. Qual que tu quer? Qual que ele quer ali? Né? Ele quer o 4. Sim. Todo mundo quer o 4. Agora, porque ele quer começar, ele precisa do dinheiro e tal, né? Mas esse direito não assiste o empregador e não assiste o trabalhador. Na verdade, tá os dois errados ali, tá? O que vale é a lei. A lei diz que o empregado deve ser registrado desde o primeiro dia de trabalho. Então, assim, também não tem, vai fazer a experiência, depois eu assino tua carteira. Também não existe, tá? O certo é desde o primeiro dia de trabalho. Aí, eu faço esse acordo contigo. Só que eu te trato igual empregado. Tu tem horário, tu obedece às minhas ordens, tu não tem a impessoalidade na prestação de serviço, que a pessoalidade, que é o contrário, né? Significa que tem que ser tu. Né? Então, eu te contrato como CLT e como CLT não, como PJ, para apresentar o meu podcast, um exemplo. E aí, um dia lá, não vem a Aline, vem a Maria. Doente, veio outra pessoa. Aí, tranquilo, porque aí eu tô respeitando o teu direito de PJ, que é uma empresa, né? Agora, se eu exijo, não, Aline, tem que ser tu não tem direito nem de ficar doente, nem de fazer outro serviço na hora, então tu é empregada, então tu é seletista. Então, eu devo te registrar, recolher o FGTS, INSS, todos os benefícios que são inerentes a quem tem o registro e é contratado no regime CLT. Mas o empresário não entende dessa forma na maioria das vezes, né? Claro que a gente está falando... Não pode generalizar. Não dá para generalizar, né? Mas acontece com muita frequência isso. Eu te contrato PJ e a gente recebe perguntas às vezes no WhatsApp, né? Que a gente tem o WhatsApp de atendimento e vem assim, o meu funcionário PJ, ou seja, já está errado o termo, porque ele não é funcionário. Ai, né? Deixa eu prova ainda no celular. Mas aí com o advogado, né? O advogado, tudo certo. Mas ele vem perguntar, o meu funcionário PJ quer chegar a hora que quiser. Sim, ele é uma empresa. Não é exatamente chegar a hora que quiser, porque no contrato pode delimitar as horas que precisa do atendimento, mas não pode ser pessoalidade. Hoje pode ir o trabalhador A, o PJA, e ele pode ter uma equipe como PJ e mandar a tua equipe fazer. Como uma empresa, vamos pegar uma empresa de instalação de ar-condicionado. Como a própria tua empresa laboral, inclusive, né? Porque tu fazia. Sim. Tinha os horários lá estabelecidos para, imagino eu, né? Para fazer os treinamentos das empresas. Tinha que ser aquele horário estabelecido, porque tinha que começar antes. Aí daqui a pouco o Alessandro não pôde, mandou o colega, tudo certo. Sim, isso a gente nunca teve problema, porque sempre foi contratado
o cliente sempre teve esse entendimento, não estou contratando o A ou o B, estou contratando a empresa, e a Isso. empresa manda, e essa é a mesma lógica de quem contrata um trabalhador PJ. Claro que é desconfortável, né? Tem que vir outra pessoa, mas se eu quero usar este regime de contratação, eu tenho que me adequar à As, flexibilidade que ele as, dá é. para quem, né? Perfeito. Tu tá me abrindo o leque, deixando a bola picando para várias perguntas, tá? Mas eu quero voltar um pouquinho naquela questão como são as vozes, a gente conversa, a gente tá falando tanto na perspectiva de empresas quanto de trabalhadores, né? O que é ótimo para todo mundo se situar. Às vezes eu tenho só uma visão e não tenho outra, e as duas são importantes para o crescimento da sociedade como um todo. Quero voltar lá para aquela dor do empregado, no caso, do trabalhador, né? Lá no começo, onde a gente conversou assim, olha, existe uma legislação, existe uma constituição, ok, mas também existe muito da interpretação do juiz. A gente falou sobre isso um pouquinho lá no começo, mas não com essas palavras necessariamente, mas isso, de certa forma, não dá não dá um temor para quem está entrando com a causa. Ok, agora os trabalhadores que eles não têm muitas condições financeiras, eles podem pedir justiça gratuita e por mais que percam, não vão ser tão lesados, mas ainda assim, será que não frustra um trabalhador que acha que realmente tem direito? O próprio advogado às vezes tem direito e daqui a pouco perde. Sim, frustra, mas Ou seja, aí eu já vou engatar com outra linha, tá? Que pode dar sequência, que eu acho importante, senão eu vou me esquecer de pedir pra ti. Qual é a linha? Existe uma linha do direito? existe, claro. Então, o sistema ele é desenhado para que se exista uma questão chamada segurança jurídica. Uhum. Quanto maior a segurança jurídica de um país, menos risco aquele país oferece para as empresas, mais investimento ele atrai e o país se desenvolve mais. Quando tu tem insegurança jurídica, que significa isso, né? Nós vivemos, eu vou ter que buscar alguns conceitos aqui para a gente Ótimo. poder Depois eu vou te desenhar. perguntar como é que tá o Brasil nessa questão, mas tudo bem. Tá, Vamos lá. nós vamos criar, eu acho até que já vou responder nessa fala aqui, Tá. mas eu vou trazer alguns conceitos que são importantes para que nós possamos entender o sistema judiciário, né? Como ele é desenhado. Somos um Estado democrático de direito, que significa que nós somos regidos pela lei. O contrário disso é um estado de exceção, que é assim, teu caso julga assim, o teu outro caso julga assim, Não entendeu? tem parâmetro. Não tem parâmetro. É o que era o que eram as monarquias, né? O que são as ditaduras. Ele é uma questão sem parâmetro. Não existe segurança jurídica, portanto não se pode se enquadrar, não pode se enquadrar isso num Estado democrático de direito, porque não é Perfeito. regido pelo direito. Esse é o primeiro ponto. Então existe uma linha mestra, que é a Constituição Federal, e abaixo da Constituição são as normas infraconstitucionais, que são as normas que são concebidas pelos judiciários em todas as esferas, seja municipal, pelos judiciários, desculpa, pelos legislativos, em todas as esferas, né, municipal, estadual e federal, elas devem estar em acordo com as constituições, com a Constituição. Eu falei constituições porque Uhum. também existem as constituições estaduais, e pouco se fala Sim. disso, né, que Interessante. decorrem da Constituição Federal também. Então, cada estado também tem a sua Constituição. Mas, então, as leis devem ser concebidas à luz do que dispõe a Constituição Federal numa primeira instância. Tá? O que se entende, o que vai garantir a segurança jurídica? São o que nós chamamos de jurisprudência, que são as decisões dos tribunais. Por isso Então, que às vezes aquelas notícias, cuidado, isso aí vai abrir uma jurisprudência, é isso, perigoso, não é? Ok. exatamente. A jurisprudência são decisões que os tribunais recorrentes, né? Então, a turma X do tribunal do TRT4 aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, definiu determinada coisa, entende isso. Então, aí, o advogado, nesse momento, é interessante, esse tema é meio bem largo, assim, bem longo. Tu fica torcendo. Se cair na primeira turma é um entendimento, se cair na outra turma é outro entendimento. Entendeu? Então existem a primeira situação. E aí a gente vai ter os tribunais superiores, que nós vamos ter em nível de Justiça do Trabalho o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né, que ele vai... os tribunais superiores eles têm uma função diferenciada do que faz a primeira instância e a segunda instância. Na primeira instância nós vamos ter um juiz que vai julgar, que ele trabalha na vara do trabalho,
Então, o processo ele se inicia na vara do trabalho com a propositura de uma ação direcionada a um juiz. Esse juiz vai analisar os dois lados, vai pesar e do ponto de vista da lei e também da jurisprudência, ele vai decidir. Aí, insatisfeito com aquela decisão, o advogado ele vai buscar o cliente, vai traçar estratégia e tal, e se ele não gostou, ele recorre para a segunda instância, onde vai ser julgado por 3 desembargadores. Estes desembargadores, eles têm uma obrigatoriedade de seguir o que dispõe a jurisprudência superior do TST. Então, isso já dá uma certa segurança jurídica no advogado, porque ele sabe, existe entendimento do Tribunal Superior, inclusive, que assédio moral é isso. Já houve estudo de caso, já houve análise de prova, situação, enfim, já abriu uma brecha ali para validação daquilo. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos assim de números para a gente ter uma ideia melhor. Aí eu sei que a maioria das decisões aqui em nível de Rio Grande do Sul, elas atribuem dano moral R$5.000. Não adianta o cliente vir querer 50 mil. Porque tu sabe que não tem fundamento. Então, isso é difícil de explicar às vezes para o cliente, porque ele pode te dizer, tá, mas meu colega entrou, mas o teu colega perdeu um braço. Sim. É outra situação. Eu não estou desfazendo. Aí, inclusive, tu agregou outros elementos para o processo. Claro, é outra situação. É por isso que a sentença e os acórdãos são as decisões de segunda instância. Nós chamamos de acórdão. Por isso que as sentenças e os acórdãos são individuais. Eles estão julgando aquele caso. O que nós chamamos de caso concreto. É aquele caso. Tu tem a lei que dá que baliza as atuações, mas depois tu vê o caso concreto, que significa o quê? Tá, mas neste caso tinha isso, tem isso que agrava a possibilidade, né? Teve aquilo. A empresa, no dano moral, por exemplo, né? Vamos pegar que esse é um tema bem polêmico também, porque é um pouco subjetivo, né? A empresa tinha políticas de prevenção ao assédio, né? Ela tinha um canal de denúncias, estava à disposição do trabalhador, ele usou, então se pesa tudo isso no momento de se dar uma decisão. Não tinha nada, assediava mesmo, tem 40 processos nessa mesma linha, tem um gerente lá que realmente, né, tem uma postura tirana, outro, não tem como tu julgar igual os dois casos, se são situações diferentes, né? Então, se são empresas diferentes, situações diferentes, né? Então aí vai se estabelecendo, aí quando vai subindo para recurso, o advogado ele recorre ao Tribunal Regional do Trabalho e traz uma tese, e aí os desembargadores vão analisar aquela tese, e aí nós vamos estabelecendo as jurisprudências. Então, por isso que é muito comum já na inicial... Já anexar a jurisprudência. Tu já bota junto ali, segundo o entendimento do tribunal. E isso ajuda o juiz, porque senão ele fica com uma responsabilidade árdua em cima de si, no sentido de emitir um julgamento ali do que é justo e o que não é. Não, mas tem outras pessoas que estão indo por essa linha, me parece que facilita bastante para o juiz também. Sim, total. E os tribunais superiores, eles têm uma tarefa diferente da vara e da segunda instância, que o Tribunal Superior, tanto o TST quanto o STJ, o STF, nas suas competências, nas suas respectivas competências, eles têm a função de dar unidade ao direito. Então, é isso que eles fazem. Eles vão analisando decisões, e as turmas, quando tem decisões, começa muita decisão, vamos lá, companhia aérea, muito comum, tá? Vou sair do direito do trabalho, atraso de voos e tal, começa muita gente entrar com companhia aérea. Então, eles fazem uma suspensão, suspendem o tema, sobrestam o tema, e aí eles analisam geral. Então, sempre que acontecer isso, é para julgar assim. Então, eles dão essa direção, e isso nos dá segurança jurídica. Como o Brasil é um país continental, como acontecem coisas novas o tempo inteiro, é muito difícil acompanhar em tempo real. Então, pode acontecer de um ano atrás, hoje eu entrar com uma ação, daqui a 2 anos, e eu ter um resultado, daqui a 2 anos, uma outra pessoa entrar com a mesma ação, aconteceu a mesma coisa, né? Foi constrangida do mesmo jeito, e ser decidido diferente, porque agora teve um novo entendimento.
mudou o entendimento, e agora eles estão... e quem perdeu pode entrar de novo? Não mais, porque acabou. Porque senão tu imagina, muda o entendimento, aí a gente vai num tema muito complexo também, porque aí se a gente falar de STF, tem modulação de efeitos, que aí eles decidem também retroativamente quanto tempo aquela decisão de hoje vai durar, né? Então, aí é um tema que a gente pode aprofundar outra. Só num podcast. Mas o fato é que na anamnese vocês conseguem já ter uma ideia realmente do que vem acontecendo, do que é possível, do que não é, até para deixar o cliente um pouquinho mais seguro. Eu sei que é difícil dizer para o cliente assim, isso aqui tu vai ganhar, isso aqui tu não vai ganhar, né? Ganha tanto, não ganha tanto. Mas existe uma base que vocês, pela experiência, aí que entra a questão da experiência, a questão da idoneidade do advogado, a questão da transparência, da verdade, né? Ou seja, tu saber com quem tu tá trabalhando, tudo isso conta justamente por esse fator, né? Bem, a justiça tem seus limites de segurança, mas eu também sou uma segurança para ti, porque eu sei avaliar teu caso daqui a pouco, né? Sim, é isso que se espera, né? É isso que se espera, pelo menos. Até voltando àquela ideia do quando se trabalha pro trabalhador, o advogado, em regra geral, ele trabalha por percentual, né? Apenas no êxito. Ganhou, o advogado vai receber honorário. Não ganhou, ele trabalhou de graça. Então, como o advogado acaba também tendo essa visão de negócio, ele vai precisar interpretar para verificar se aquele processo é viável ou não. É risco ou não, claro. Por exemplo, o meu escritório atende todo o Rio Grande do Sul. Nós temos algumas ações em Santa Catarina também. Mas, dependendo de onde é o processo, tu precisa ter vamos chamar de indicador de certeza, porque não se fala em causa-ganha, não se fala em 100% de certeza, mas para assumir um caso... Pelo menos um número ali um norteador, né? Um norteador para te avaliar as chances que tu teria de vencer aquele processo. Se são chances muito pequenas, não é viável para o meu escritório de Porto Alegre atender um cliente em Florianópolis, que pode ser que seja necessário audiências, viagens, né? Então, a gente faz, além da análise jurídica, uma análise, tu faz uma comparação com a tua capacidade de atendimento do teu negócio. Então, essa é a interpretação que se faz. Agora, se é em Porto Alegre, olha, tem chance, tem algumas decisões que vão nesse sentido, mas também tem entendimento diferente, né? Mas o cliente tem provas, tem testemunho e tal. Então, assim, mesmo que seja uma causa pequena, tu consegue viabilizar um atendimento aqui, porque se precisar, tu vai ali na Praia de Belas e faz audiência, né? Se precisar. Então, tem essas questões que também são analisadas pelo advogado. Tem situações que, assim, o cliente te traz a demanda. O meu salário atrasaram esse mês. Tipo, o que tu vai conseguir com um mês de atraso, que pode ser que tenha algum entendimento que já deu algum dano moral, alguma coisa, mas não é regra, tá? Foi um deslize da empresa, né? Naquele mês, não viabiliza, né? Um exemplo de uma situação que muitas vezes eles veem, a pessoa então é demitida, e aí o cliente trabalhador, né? Ela é demitida hoje. Pela lei, a empresa tem 10 dias para quitar, adimplir todas as verbas rescisórias, entregar os documentos, né? O termo de rescisão de contrato de trabalho, a guia de encaminhamento de seguro-desemprego e também a chave para movimentação do fundo de garantia. Então, basicamente, são esses documentos e dar baixa na carteira. Ela tem esse prazo aí. E aí, o cliente é demitido e já fica nervoso. Não sei se eles vão pagar. O que se tem para se dizer para o cliente naquele momento é verdade, eles podem não pagar. Mas a gente só pode cobrar depois quando tiver vencida a dívida. Né? E quando realmente existir uma dívida, porque nesse momento ainda não existe, né? Até então eles estão no prazo de pagar, eles mandaram para o contador, a empresa está se organizando, então esse tipo de informação às vezes deixa o cliente apreensivo, porque ele fica com medo, porque ele foi demitido e acha que não vai receber. Então, essas questões a gente também tem que ser enfático de não tem o que fazer agora. Tu precisa aguardar, tu precisa ver que a partir do 11º dia ele está devendo. Aí nós temos que nos preocupar. E aí ele já paga a multa, né? A empresa já paga uma multa equivalente a um salário do trabalhador quando ela não cumpre este prazo de 10 dias. E às vezes o trabalhador nem sabe que tem esse direito, passou o prazo, nem me dei conta, deixei dinheiro ali parado, a empresa virou
né? E aí eu tenho que buscar. O problema é que eu tenho sempre que buscar um advogado, né? A questão é essa, porque hoje com o ChatGPT e Nossa! Google e tal, muitas vezes já vem com a tese pronta para ti, assim, né? Eu já imagino. Ó, Então, doutor, já tá fiz a aqui, petição, só o senhor entra. pode assinar, por Só favor? assina e me cobra menos por isso, tá? Porque eu já fiz outro trabalho pra ti. Não é assim que funciona. Não é assim, só que não é é assim porque tem que fazer todo esse entendimento, essa checagem jurisprudencial para verificar, dependendo do tribunal que vai, né, tem os tribunais regionais, vai entrar no Rio Grande do Sul é o TRT4, em Santa Catarina é o 12, então ali tem entendimentos de um e de outro que às vezes um decide de um jeito, no outro decide do outro. Aí sim, aí não tem a unidade que se busca, né? Mas por que se entende isso também, né? Pensando na boa-fé do próprio judiciário. Porque são regiões diferentes, são costumes diferentes, são situações diferentes, e aí lá eles tiveram um entendimento sobre o mesmo, às vezes, sobre o mesmo artigo legal de um jeito e de outro, né? Analisando o caso concreto. Então tem essas diferenças, assim, mas eu acredito que é um sistema que funciona. Muitas vezes a gente sai chateado com uma decisão que não era aquela que tu queria, que tu fez e tal, mas eu acredito... Tu acredita na justiça? Eu acredito sim. Eu acredito que é um meio... Não sei se é o meio mais justo, porque assim, vou dar um exemplo. O trabalhador... Vamos pegar um trabalhador, então, que foi lesado hoje. Já fala também, eu ia te fazer uma pergunta, mas como a gente já tá se encerrando, eu quero que tu não exclua os funcionários públicos. Porque quando falou em assédio sexual, moral, fiquei pensando, os funcionários públicos. Não, mas aí o funcionário público não é regido pela CLT. Ele é regido ele é estatutário. É outro então, processo. Ele tem a própria legislação dele, seja federal, então aí não é este caminho jurídico que se toma para resolver, que vai entrar na justiça comum. Entendi. A justiça do trabalho é uma justiça especializada, ela é especializada em trabalho. Todos os outros casos, né, tirando eleitoral e militar, eles vão... Ou seja, sofri um assédio sexual, moral no meu trabalho, eu não vou pela justiça comum do trabalho, eu vou para uma outra específica. Mas tu é funcionária pública? Pública? Nesse caso. Aí é comum. A justiça comum, a gente vai entrar no mesmo caso do cara que perdeu o voo e tal. No mesmo... entendi. Ali dentro tem as divisões, né? Tem a vara da fazenda e tal, divisões especializadas na própria justiça comum, mas a justiça do trabalho é a justiça especializada. Então ele é mais rápido e tal, tem um tratamento diferenciado. Desculpa te interromper, estava na tua fala, só porque realmente me veio esse insight, pensei que alguém deve estar nos assistindo aí, talvez esteja começando a dúvida, né? Mas aí também tem que ter o cuidado aí, se você está assistindo e é né, servidor público, você pode ser servidor público, que aí é estatutário, ou pode ser empregado público, que em muitos, principalmente autarquias e tal, não, o empregado público é seletista. Seletista? Aí ele pode buscar a justiça do trabalho. Entendi. Algumas autarquias, fundações. Aí tem que ver o caso, tem que ver qual é a lei. Na dúvida, procura um advogado, se informa. Mas qual é a lei que rege a tua contratualidade. Sim. E aí ele vai buscar. Mas o que naquele exemplo, aí eu te perguntei se tu confia na justiça, tu ia dar um exemplo. Eu ia dar o exemplo do trabalhador mesmo, tá? Vou dar um do trabalhador e do empregado, do empresário, tá? Dos dois exemplos. Então, trabalhador foi lesado hoje, não recebeu as verbas dele, rescisórias. Ele foi demitido, não pagaram nada, ele está chamando a empresa não atende mais, bloqueou no WhatsApp e tal, não quer buscar, vai buscar teu direito. Te vira. Aí ele vai buscar, ele chega para nós. Inclusive, eu já vi de empresários pegando esse teu gancho, só para ilustrar, né? Já escutei de empresários, não vou fazer certinho, porque depois vai botar na justiça igual. Já escutei isso. Tem também. E aí, assim, o trabalhador ele vai entrar, e aí vamos lá, ninguém atende ele e tal, ele procura um advogado. Aí nós estudamos o caso, não, realmente é caso de processo. O caminho é um processo, é uma reclamação trabalhista. E aí nós entramos com a reclamação, vai marcar audiência pro ano que vem. Quer dizer, ele já foi lesado hoje, ele vai conversar sobre o assunto, né, em fevereiro de 2025. Nossa. Então vai ser a primeira audiência, por exemplo. Aí fez ali, não teve conciliação, vai marcar uma segunda audiência para instrução e julgamento, que é quando vão ser produzidas as provas. Aí vai ter oitiva de testemunho e tal, depoimento pessoal do preposto, enfim. Aí isso já foi pro meio do ano de 2025. Então, assim, ele foi lesado. Ele foi lesado hoje. E ele vai
começar a discutir o ano que vem. Então, assim, não dá para dizer que é 100% justo esse tipo de coisa. Entendi, agora né? entendi tua visão. Já não é. Sim. Claro que quando ele receber na sentença lá favorável e tal, ele vai receber com a multa que a empresa não teria pago, ele vai receber os valores corrigidos, mas ele precisava do dinheiro hoje para pagar o aluguel. Quantos transtornos gerou para ele para fazer? Então, assim, é difícil dizer que é 100% justo em função disso, mas esse é o sistema que nós temos, né? E eu não vejo, só se tivesse muita vara, muito mais servidores e juízes para poder dar conta de todo o volume, né? Para poder decidir isso de um dia para o outro, assim, não, vem aqui e tal, não, tá errado, paga, bloqueia as contas, executa e tal. Talvez, mas esse é o sistema que nós temos, né? Aliás, eu vou ter que fazer um gancho aqui sobre isso também. Sobre o empresário, mesma coisa. O trabalhador veio com um processo, inventou tudo, nada existe, o advogado entendeu ali pelas alegações do trabalhador que tinha direito, protocolou, né, iniciou uma ação, e aí a empresa vai lá, pagou o advogado para fazer a defesa, comprovou que estava tudo errado, mostrou todos os comprovantes, tinha câmera, ele dizia que tal coisa, e isso aconteceu, só um caso interessante, o empregado falou para uma cliente que se atrasava porque tinha outros que estava doente, tinha outros compromissos e tal, e nós pedimos para o juiz para buscar os relatórios da Uber, e ele tinha ele fazia no mesmo horário de trabalho, inclusive com atestados médicos, fazia Uber, né? Então, quer dizer, a empresa teve que fazer todo esse movimento, mas pagou o advogado, ou seja, ganhou tudo bem, extinguiu a ação lá, mas mas já teve, ou seja, é justo? Eu já acho que já não é. Fora o transtorno de energia, de foco, de tudo. É complexo. Mas eu acho que o papel da justiça é buscar a justiça. Às vezes nem sempre é justo porque falta um bom senso também, às vezes, de ambas as partes. E aí que tá o desafio da justiça em tentar, pelo menos, amenizar a situação. Porque não é que não vai resolver, mas equilibrar. Tentar equilibrar. Mas assim, muitas vezes, a maioria ou todas, talvez, dizer todas é meio, a gente evita, né? Mas assim, é muito mais sobre processo do que sobre justiça realmente. Porque, assim, aconteceu, mas eu não consegui provar. Então, se não está nos autos, não está no mundo, né, essa prerrogativa. Então, não aconteceu. O juiz não tem como. Ele não viveu. Isso a pessoa, quando vai entrar no processo e conta pra gente, e conta tudo pela metade muitas vezes, né? Não, mas foi assim, tá, mas tem isso, tem aquilo, e não tem, e não vai encaixando as peças. Então, assim, ele já está com dificuldade de explicar para o advogado o que aconteceu, 100%, né, como foi. E aí, o advogado vai ter que traduzir aquilo que chegou sem estar 100% encaixado para explicar para o juiz. Uma terceira pessoa que não participou da relação. Nós temos, né, o lado do reclamante, da reclamada, e nós vamos ter o juiz, que tem que olhar, ouvir as duas partes, respeitando ali o direito de contraditório e ampla defesa, né, as provas que são admitidas, e baseado naquilo ele tem que formar uma convicção e decidir o desfecho de um processo, procedente ou improcedente. E então é muito mais sobre processo, porque é muito mais sobre a capacidade de extrair o máximo do seu cliente, tanto de um lado quanto do outro, para cada advogado, para poder convencer e formar a convicção do juiz a teu favor. Do contrário, a injustiça vai acontecer. De fato, né? Injustiça de fato. No processo, não, foi justo. Ele julgou as provas, o que a empresa conseguiu provar, ou o que o trabalhador conseguiu provar, baseado nisso ele tomou a decisão. Ou seja, o resultado nem sempre reflete a realidade. Nem sempre, né? Mas a lei também criou um subterfúgio para tentar aproximar a realidade cada vez mais, né? Porque o que se sobrepõe na justiça do trabalho é a realidade fática, é o que realmente aconteceu. Então, assim, eu posso, como empresa, ter todas as folhas pontos, os cartões assinadinho, direitinho, não é britânico, né? Que o britânico é aquele que entrou às 8, saiu meio-dia, chegou a 1, saiu às 17, né? Isso é inadmissível do ponto de vista probatório. Porque não é humanamente impossível. Foi um robô, foi uma manipulação, foi qualquer coisa. Então já desconsidera, tá? Isso tem decisão simulada. E aí,
eu posso ter tudo certinho, não é britânico e tal, mas se o trabalhador conseguir comprovar que ele estava lá, porque ele levou uma testemunha, porque ele tinha fotos no horário, porque ele, daqui a pouco, que nem tu, assim, fazia todos os dias uma live na frente do, Uhum, do, tava do lá. lugar, né? Ou mandava um WhatsApp para a mãe dele, já é mais difícil, tá? Mas dando um exemplo de coisas que ele mandava um WhatsApp para alguém dizendo, ó, cheguei no trabalho, ou pro próprio patrão, já tô aqui, já tô fazendo, a máquina não tá funcionando no horário, Sim, né? Ou depois do sim. horário, se ele conseguir juntar uma carga probatória que se sobrepõe aos documentos que a empresa Uhum, mandou como defesa, o que vale é a realidade. O que vale é o que acontece, não o papel. interessante. Porque aí nós voltamos lá no artigo 9º. É nulo de pleno direito todo ato que visa desvirtuar o que dispõe a lei. Né? Então, nesse sentido, vale a realidade. Então, a lei busca, né, com seus esforços, tentar criar um equilíbrio e tentar alcançar ao final a justiça. Mas se a gente começar a discutir essas questões, de que ele foi prejudicado hoje, vai receber daqui a 2 anos, talvez, ou, né, ou que a empresa não tinha culpa nenhuma, mas vai ter que pagar advogado, então já perdeu ali. Então, se a gente começa a entrar nessa seara, talvez a gente entenda que a justiça não é justa. Né? Mas o que se busca são as resoluções fora da justiça. São que as pessoas cumpram as suas partes. Tanto o empregado cumpra as suas obrigações, né, e exerça os seus direitos, como o empresário também cumpra, né, suas obrigações e também exerça seus direitos, né, porque afinal de contas ele se beneficia do trabalho do empresário, do empregado, então ele tem retorno sobre aquilo. Né? Então, tanto um quanto o outro, se estiverem alinhados, o ideal é que não tivesse processo, não seria necessário. Né? Mas como as pessoas não conseguem resolver seus próprios conflitos, né, se criam as leads, que a lead é um outro conceito, né? A lead é uma pretensão resistida. Então funciona assim, eu quero A, tu quer B, a gente tenta conversar, não dá certo, tu não abre mão de querer B, eu não abro mão de querer A. Então eu tenho uma pretensão e tu resiste à minha pretensão. Então isso cria a lead. A lead, a gente pega a lead e entrega para o judiciário. E o judiciário é inerte. Ele não fica olhando assim, vamos lá resolver os problemas ali daquela empresa. Não. O judiciário não faz isso. O judiciário está lá parado. Se tu não provocar ele, ele não anda. Então eu pego a minha lide, né, através de um advogado que tem a prerrogativa postulatória, né, que ele pode postular a ação. Então ele leva para o judiciário a lide. Eu tenho esta pretensão e a Aline está resistindo. Aí a Aline é chamada ao processo, traz a versão dela, as provas que ela tem, o juiz analisa e decide para um lado ou para o outro. Então é assim que funciona, assim que eles chegaram num modelo de justiça Que não é que perfeito, mas tá aí para amenizar os conflitos que está aí e para tentar uma prosperidade social. e que o máximo de informações que nós conseguimos disseminar, né, orientando, sensibilizando as pessoas, talvez não seja necessário acontecer isso. Nem a empresa, nesse exemplo, contratar advogado quando não precisa, porque muitas vezes o trabalhador ele vem porque ele está magoado. E não eu quero um jeito de prejudicar ele, não vou sair de lá assim. São 10 anos dedicados à empresa e tal, e eles do nada, sem me avisar, me mandaram embora. Mas aí tu vai ver, eles pagaram tudo certinho, deram aviso prévio e tal, mas ela não aceita. Eu tenho que achar alguma coisa. E aí ele vem e vai contra. E assim, tem empresa também que não faz, tá? Né? Então por isso que, aí explicando assim, é muito comum o advogado ele se posicionar, ou ele é reclamante, né, ou ele é do trabalhador, ou ele é da reclamada. Eu decidi me posicionar no centro. Eu decidi ficar do lado da justiça. Então tu trabalha para os dois? Eu trabalho para quem eu entendo que o direito está do lado. Então, assim, quando chega um trabalhador e eu vejo que é muita coisa que não que é mentira e tal, que no meu julgamento, né, não dá para saber, mas ele vê, não vai ter prova, não tá bem contada a história e tal, eu peço para ele procurar um outro colega, com respeito, né, ouço a versão dele, mas eu peço para procurar outro colega. E mesma coisa empresa. Então, assim, e na empresa eu trabalho mais preventivo, inclusive, né, ajudando a empresa a não acontecer as coisas, justamente buscando todo esse meu histórico de 20 anos de empresário, porque eu também tive processos, tive problemas, tive erros que cometi,
E a gente busca não cometer de novo os erros, né? E ajudar quem puder a não cometer também, porque custam bem caros, assim. Muito. E aí pega um pouquinho, um valor irrisório, assim, tu vai somando, coloca os reflexos em cima, que significa pegar lá o salário da pessoa, que é o salário inicial, salário base, é R$1.000, mas aí tu vai botar FGTS, férias, 13º, né? Todas as questões, isso se chama reflexo, que é o que reflete sobre o salário e faz ele ficar grande. Então, tu faz isso ao longo do tempo de contratualidade, tu fica gigante aquilo. Sim. Aí, contando que tu não é hoje que tu vai receber, vai ser daqui 1 ano ou 2, vai ser corrigido esse valor. Então, sai caro para a empresa quando ela não se preocupa com essas questões, Muito, né? Eu não digo, voltando, não precisa ter uma assessoria permanente, né? Claro que se tiver, melhor. Mas se não tiver, pelo menos uma inicial, dá uma olhada aqui, vamos fechar as brechas aqui, né? A gente vai evitar processo e a empresa vai poder se preocupar no que é o foco dela, né? Que é produzir, que é gerar renda, receita, impostos e todas as questões sociais que envolvem ter um negócio hoje, né? Alessandro, a gente está chegando no final do nosso podcast, primeira edição, com muita alegria, muita honra, um espaço realmente onde as empresas e os trabalhadores se encontram para entender o direito, e isso é a proposta de valor, isso é prosperidade, a justiça na mesa. E para você aí que tem ideias, precisou ter mais informações, que não deu tempo de a gente explorar, enfim, tem dúvidas, não deixe de fazer contato com o próprio escritório do Alessandro. Então eu vou pedir para que tu deixe teus arrobas aí, e para que o canal fique aberto, né? Para quem quiser contribuir. Excelente, Aline, boa colocação, porque assim, a ideia é criar um espaço onde cada vez mais a informação seja disseminada, cada vez mais nós possamos auxiliar tanto os trabalhadores quanto empresas, para que tenham relações harmônicas, relações equilibradas, né? Então, se quiser me seguir, vai ser um prazer te receber por lá. É Alessandro Gonçalves, só que sem o C cedilha, né? Goncalves.adv. Me segue lá e vamos conversando para cada vez mais construir episódios mais assertivos, mais produtivos e que o direito se sobreponha. Exatamente isso. Vozes do trabalho para você nessa primeira edição e prosperando. Então, compartilha aí, participe dos próximos, que com certeza nós te responderemos algumas coisas que são importantes hoje para o seu entendimento. Até a próxima edição.